Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esses belíssimos porta-copos utilizando resina epóxi. You either have it or you don't, she said. But you can call me anytime you like. Bem pessoal, e essas pequenas peças foram o meu primeiro teste para trabalhar com resina epóxi de grande espessura. Esse teste me ajudou a aprender um pouquinho mais sobre resina epóxi para que eu possa fazer a minha tão sonhada River Table. Como é uma peça que eu vou gastar alguns quilos de resina e resina não é algo barato, eu resolvi fazer pequenos testes antes. Aliás, parte da etapa de fabricação dessas peças eu fiz em live, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, para começar a fabricação dessa peça, eu procurei um pedaço de madeira que tivesse algum nó, alguma fibra revesa, para que eu pudesse fazer uma peça muito bonita. Eu encontrei em uma loja um caibro de frejó que atendia a esse objetivo. Com essa peça de madeira em mãos, eu comecei cortando ela, desengrossando ela no desengroço. Depois de ter aparelhado todos os lados, eu desdobrei ela na serra de bancada, pois eu queria fazer um porta-copo com uma espessura pequena e a minha peça tinha 4,5 cm de espessura. Depois de ter feito isso, eu separei um pedaço de mais ou menos 40 cm por 5 cm de largura e aqui com mais ou menos 1,5 cm de espessura. Com essa peça pronta, eu comecei a fazer o berço para colocar a nossa resina epóxi. Peguei alguns pedaços de MDF revestido e colei fita adesiva neles. A fita adesiva vai servir como desmoldante para a resina. Depois de ter feito o caixotinho, eu fixei a peça de madeira com alguns grampos, pois a resina pode fazer a minha madeira flutuar e aí a minha madeira não ficaria na posição que eu queria. Com esse molde pronto, chegou a hora de preparar a nossa resina epóxi. Aqui eu vou utilizar uma resina epóxi para grande espessura. Ela é diferente da resina epóxi para baixa espessura. Por isso, quando for pesquisar, pesquise por resina epóxi para grande espessura. O tempo de secagem dela também é bem longo, algo em torno de 50 horas. Então eu misturei as partes de resina seguindo as indicações do fabricante. Lembrando que cada fabricante tem uma proporção entre resina e endurecedor, para que você utilize o sistema de forma correta. Aqui vale também ressaltar que a proporção de resina é medida em gramas e não em volume. Depois de ter feito a mistura de resina e endurecedor na proporção correta, eu misturei os pigmentos. Utilizei pigmento perolado e também o pigmento azul petróleo. Na sequência, eu despejei a resina dentro do molde e passei o soprador térmico para retirar as bolhas superficiais. E então é só aguardar o tempo de endurecimento. No caso da resina que eu estou utilizando, foram cerca de 50 horas. Mas, por via das dúvidas, eu só desmoldei a peça 7 dias depois de ter colocado a resina, para que eu tivesse certeza de que toda a resina tinha curado de forma correta. E para desmoldar foi super simples, foi só retirar a cola quente que eu utilizei para tampar as frestas e separar a peça de resina do meu molde. Quando eu desmoldei a peça, eu percebi que a minha superfície também não estava reta, o que criou um pequeno calombo na minha peça. Então eu resolvi aplanar novamente toda a peça no desengroço. Isso permitiu também retirar uma camada fina de madeira e expor ela de partes que não haviam tido contato com a resina. E isso fez toda a diferença na estética final da minha peça. Então chegou a dúvida em qual formato e tamanho eu cortaria as minhas peças. Aqui eu quebrei a cabeça durante algumas horinhas para pensar no formato ideal e eu resolvi que as minhas peças seriam hexagonais. Para fazer esses cortes hexagonais, eu resolvi montar um pequeno gabarito na minha serra de bancada. É algo bem simples, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo separado para ele. Aliás, eu estou pensando em fazer uma série só sobre gabaritos para a serra de bancada. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho bem interessante. Depois das peças cortadas, chegou a etapa de acabamento. Aqui eu comecei o lixamento com uma lixa 220 e fui subindo até uma lixa 2000. Sim, até praticamente uma lixa de polimento, para que a minha superfície ficasse o mais lisa e lustrosa possível. Dá um pouco de trabalho fazer esse lixamento, mas o acabamento fica incrível. E por último, eu apliquei cera de carnaúba em toda a peça e dei o polimento com pano de algodão. E assim eu finalizei um conjunto de porta-copos exclusivo, que talvez eu possa sortear ele em live. O que vocês acham dessa opção?
Bem, pessoal, agora que vocês viram todo o processo de fabricação, vamos a algumas considerações. A primeira consideração é que eu deveria ter feito o molde um pouquinho mais estreito, para economizar resina. Sim, poderia ter economizado ali umas 150 gramas de resina, algo em torno disso. A segunda é que talvez eu devesse ter feito ele um pouquinho mais comprido, para fazer o porta-copos talvez com meio centímetro maior. São pequenas coisas, mas que mudariam bastante o projeto. Como esse aqui é um projeto piloto, é um teste, eu achei que as peças ficaram incríveis. Agora, com relação ao acabamento, dá um pouquinho de trabalho lixar a peça até a lixa 2000, em contrapartida o acabamento fica impecável. A peça ficou bem lisinha, com um toque acetinado, não ficou aquela coisa meio plástica, meio esquisita que eu não gosto. O toque da madeira continua sendo um toque natural, você consegue perceber que é madeira mesmo, que tem ali a pequena textura da madeira. E eu confesso que eu estou muito feliz com o resultado, acho que agora eu já posso me aventurar a fazer um tampo de mesa com resina, com uma peça de madeira bem bonita. Deve ser o projeto aí para o próximo mês, alguma coisa assim, utilizar 4, 5, 6 quilos de resina para fazer um tampo de mesa bem legal, ter um resultado lindíssimo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esquece, aquele joinha bacana, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo, até mais!